Olá, boa noite. Meu nome é Marcelo Machado e eu moro em Brasília. Isso, aqui bem pertinho do poder central desse país. Aliás, eu nasci aqui e acompanhei de perto as grandes decisões que foram tomadas, né, nos últimos anos aí, nas últimas décadas dos governos civis após o regime militar no Brasil. Analisando o mundo, o país, o que está acontecendo, né? O que já aconteceu, talvez você entenda como a maioria das pessoas que não buscam informações entendam. Talvez você entenda como teoria da conspiração. Mas vamos lá. A gente teve alguns anos de governo de esquerda, né? Começou com Fernando Henrique Cardoso e até o impeachment daquela mulher. Ficou no lugar dela um político de carreira. Amigos dos políticos antigos que sempre dominaram esse país. Vocês lembram do primeiro presidente civil, né? Depois do regime militar? Aquele ser nefasto, José Sarney. O cara que impediu o país, como presidente, não sei como, estou falando nada pessoal, como presidente, como administrador desse país, ele nos impediu o Brasil de ter uma montadora de automóvel própria. Eu me lembro muito bem do Gurgel, um cara corajoso que resolveu enfrentar as grandes multinacionais, né? E a própria instituição que representa essas multinacionais aqui no Brasil. Muita gente pode chegar e falar, mas aqueles carros não eram bons, não eram bonitos, não eram potentes, mas eram brasileiros, tecnologia nacional, de um cara corajoso, um brasileiro corajoso, que infelizmente não teve o apoio do nosso governo. Aliás, esse governo nunca, os nossos governos anteriores, eles nunca foram patriotas, nunca foram nacionalistas no sentido macro. Destruíram a maior oportunidade do Brasil ter uma montadora de carro própria. Você consegue imaginar como é que estariam hoje os carros da Gurgel, quase 40 anos depois? 40 anos de tecnologia. Vocês lembram daqueles primeiros carros que vieram para cá, da montadora coreana? Lembram? Os carros velhos, parecia aqueles carros do Nicolândia, né? Nicolândia, para quem não é daqui de Brasília, é um parque daqui, que tem uns carrinhos de barroada, uns carrinhos de bate-bate, né? Pronto. Aqueles carros da Hyundai que vieram para cá. Os lixo, né? E hoje? Como estão os carros da Hyundai? Eu mesmo já tive da Hyundai. E o governo coreano incentivou, subsidiou, e hoje a Hyundai é uma das maiores montadoras do mundo. E os carros são bons, né? Ou você tem alguma dúvida? E por aí vai. Para pensar. Qual o produto brasileiro, genuinamente brasileiro, que está no mercado mundial?
Tem algum? Ah, pode ser a cerveja, né? A Ambev, InBev, que é de 3 brasileiros. Esta sim, vendem produtos, não commodities. Commodities são matérias-primas, são coisas que as pessoas, as multinacionais, compram do Brasil para fazer seus produtos. Para você que não entende muito disso, né? Para quem entende, commodity é um termo bem específico e claro. O Brasil é exportador de commodity, de matéria-prima. Nós somos um celeiro de lucro fácil para as multinacionais que não deixam nenhuma empresa brasileira com alguma tecnologia brasileira. As multinacionais não deixam essas empresas crescerem. Chocolates Garoto, genuinamente brasileira. Quem comprou? A Nestlé. Está lá no CAD, né? Parece que ainda está lá ainda. Mas comprou. Mate Leão, do meu amigo Luiz Gil Leão, o saudoso amigo. Grande abraço, Luizinho. Pois é. Hoje é da Coca-Cola. Outro exemplo. Forno de Minas. Começou numa garagem, né, de uma casa lá em Minas Gerais. Foi vendida por 80 milhões de dólares para uma empresa americana de gênero alimentício. Uma das 10 empresas que comandam e distribuem os alimentos que todos os seres humanos da Terra consomem. 10 empresas apenas comandam os alimentos do mundo. A Troller, empresa lá do Ceará, usava mecânica Ford. Mas uma hora ela ia desenvolver a própria mecânica, né, o próprio motor. A Ford comprou, a Ford foi embora do Brasil e matou a Troller. Por que isso? Isso fora outras milhares, centenas, sei lá, de empresas aí. É só buscar aí no Google que você vai ver que as empresas brasileiras que têm a possibilidade de entrar no mercado internacional, elas são compradas pelas multinacionais. De quem é a rede Pão de Açúcar, Extra Supermercado? Era genuinamente brasileira. Tudo bem que vendia produtos de multinacionais, mas a empresa era genuinamente brasileira. Hoje pertence a uma holding francesa. Então, para pensar. Será que não existe um químico no Brasil capaz de criar uma pasta de dente? E será que esse químico que criaria essa pasta de dente, será que ele teria apoio de um governo patriota brasileiro para criar uma indústria de pasta de dente genuinamente brasileira e nós usarmos a nossa matéria-prima para consumirmos produtos que nós inventamos e fabricamos? Será? É claro que ninguém deixa, né? Que as multinacionais não deixam. Essas multinacionais pertencem a quem? É esse termo mesmo que você está esperando eu falar. Essas multinacionais pertencem aos metacapitalistas, aos globalistas, aos donos do sistema financeiro, sistema produtivo, sistema bancário, financeiro, né? E tudo, sistema político. Eles comandam o quarto poder no mundo inteiro, que é a imprensa. Ou vocês não viram, falando sobre a pandemia, os repórteres do Brasil, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, todos os repórteres falando, talvez, né, talvez não,
falando as mesmas frases. Foram mandados falar. Será que isso é teoria da conspiração? Para pensar. Cada país tinha seu parque industrial. Eles fabricavam seus produtos. Fora o Brasil, né? O Brasil sempre foi um celeiro de lucro fácil das multinacionais, como eu já falei. O Brasil sempre foi vendido pelos nossos governos. Até pelo regime militar também, né? Que não aguentou a pressão. Infelizmente, a gente nunca investiu em armamento pesado para defender o país dos exploradores mundiais. E aí a gente tem que se sujeitar aos mandos e desmandos do resto do mundo. Voltando, cada país tinha seu parque industrial, fabricavam seus produtos para o consumo interno, exportavam o excedente, e assim iam trocando, né, figurinhas. Vou dar um exemplo. Estados Unidos. Todos os estados americanos, lá no continente, tinham seu parque industrial. Os caminhoneiros americanos transportavam esses produtos por todos os Estados Unidos. Pegava aqui, levava para lá, pegava de lá, levava para cá, não é? E a vida funcionava muito bem. Quando aconteceu o quê? Me fala o que aconteceu. Pensa aí, você. Pensa aí o que foi que aconteceu. Para onde foi o parque industrial de todos os países do mundo? E para esse parque industrial ir lá para aquele país outrora comunista e que investiu no capitalismo, né? É a China mesmo. E 300 milhões de chineses saíram da pobreza. O presidente chinês virou e falou: é maravilhoso enriquecer. Ó, um comunista falando: é maravilhoso enriquecer. Enriqueceu como? Com o capitalismo. Guarda aí. Guarda aí. Só que para esses metacapitalistas, os donos do sistema produtivo do mundo, financeiro, político, para eles conseguirem levar toda a produção do mundo para um país só e conseguir vender esses produtos nos seus países de origem pelo mesmo preço ou até mais barato, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que quebrar as barreiras de impostos. E para fazer isso, o que eles fizeram? Dominaram o sistema político. Elegendo quem? Pessoas que não são patriotas. Governos que não são patriotas. Geralmente, ou 100%, são a esquerda. São governos socialistas, comunistas. Essas pragas aí mesmo. Esses caras, você tem a prova, a comprovação de que eles não são patriotas. Eles não pegam a bandeira nacional, eles pegam a bandeira deles, a bandeira vermelha, por exemplo, desse partido nefasto aí. Eles pegam a bandeira deles. Não são patriotas. Eles querem um mundo sem fronteiras. Já ouviu falar nisso? Eu tenho que olhar aqui, né? Bom, enfim. Já ouviu falar das letras socialistas, até de música que eu já vi? Um mundo sem fronteira. Um mundo sem cultura, né? Uma cultura só. Eu vou te falar uma coisa. Uma nação só é nação enquanto ela tiver a sua cultura preservada. Destrua a cultura de uma nação e ela deixa de ser nação, ela deixa de ser ela deixa de ser uma nação para ser terra de todo mundo. E é isso que a esquerda quer. É isso que os globalistas querem. É isso que os metacapitalistas querem. Sabe por quê? Porque é mais fácil padronizar. É mais fácil controlar a população mundial. Você já percebeu isso ou não? Vamos lá, Jean-Marie Le Pen, o ultradireitista lá, presidente foi um candidato a presidente da França, pai da Marine Le Pen.
Ele dizia o seguinte: o empresário francês, ele fecha a sua indústria aqui, para de gerar emprego aqui na França, vai gerar emprego, leva a sua indústria para a China, gera emprego lá, e quer vender os produtos dele aqui na França pelo mesmo valor que ele vendia gerando emprego aqui. Por que ele foi para lá? Por causa de dinheiro. Porque a mão de obra lá é 1,50 a hora, $1 e meio. Deve ter aumentado um pouquinho, diminuído, não sei. Era isso. Lá na China. Então tudo é dinheiro. Dinheiro. Não pensa você que é ideologia, não pensa você que é por ideais, gerar emprego em outros países, ajudar a China porque tem muito pobre lá. Nada. É dinheiro. Dinheiro. O que move esse mundo é dinheiro. Jesus falava, o mal não é o dinheiro, o mal é o amor pelo dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, o empresário chinês foi para lá, o empresário francês foi para lá e queria vender. Aí o Jean-Marie Le Pen falou o quê? Não, eu vou taxar, você tem que gerar emprego aqui na França. Você não é empresa francesa, você tem que gerar emprego aqui. E a mesma coisa aplica-se para todos os países. Todos os países que levaram o seu parque industrial para lá não foram país. Não pensa você que é país. São os globalistas, os metacapitalistas. Esses caras só pensam em dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles querem controlar. Sabe qual foi o catalisador dessa decisão deles controlarem? A Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Quando a Bolsa quebrou, 500 mil, acho que foi 500 mil empresários americanos quebraram. A quebradeira geral no mundo inteiro, e mais da metade da população americana passou fome, enfim. Os caras se juntaram e falaram, a gente não pode concorrer entre nós. Quando a gente concorre entre nós, a gente abre espaço para os nossos, entre aspas, inimigos tomarem os nossos lugares, entrarem aqui também no nosso meio. Quem é a maior, qual é a classe inimiga, entre aspas, de novo, dos ricos? Olha, pessoal, eu estou falando aqui globalista, metacapitalista, ricos, tal. Eu não sou de esquerda não, pelo contrário. Eu sou direita, eu sou conservador, eu sou capitalista. Mas eu vou explicar o que eu entendo no capitalismo. Aguarde. Vamos lá. Quem é o inimigo dos ricos? Entre aspas, hein? O inimigo entre aspas. A classe média alta, cara. O próximo passo da classe média alta, dos integrantes da classe média alta, é a riqueza. Quando eles vão lá para cima serem ricos, eles estão ocupando espaços dos ricos que já estavam lá. Quando isso acontece em âmbito nacional, os caras controlam, eles deixam. Mas quando esse rico quer ir para o mundo, para o âmbito internacional, aí ele tem que comer no prato dos caras. Eles não deixam. Eles querem destruir os concorrentes. Eles querem se perpetuarem no comando do sistema financeiro, produtivo, ou seja, eles querem o comando do dinheiro ad eterno, ou seja, de gerações para gerações, para os filhos, para os netos, bisnetos, e assim vai. É isso que eles querem. Para eles se manterem no poder, para essas famílias metacapitalistas, os ricos, os que mandam no dinheiro do mundo, se manterem no poder, as suas famílias, eles têm que controlar quem? Quem está embaixo deles, Quem está ali, querendo entrar na riqueza. Quem é que está querendo entrar na riqueza? Eu falei, a classe média, alta. Os ricos
de um país, né, em âmbito nacional, eles são controlados. Eles já são ricos, mas eles são controlados pelos metacapitalistas. Por isso que eles não deixam nenhum brasileiro, não deixam o Brasil criar uma tecnologia para produzir produtos. Quando o brasileiro é teimoso, ele vai lá e cria e começa a ter sucesso com isso, como eu já falei no começo do vídeo, esse pessoal vem e compra. Eles não deixam indústria nenhuma brasileira se tornar mundial. E aí? Clareou um pouco ou vocês ainda continuam achando que é teoria da conspiração, tudo isso? Cara, isso é tão claro como água cristalina. O gigante adormecido, né? Essa coisa. O gigante adormecido é exatamente isso. O Brasil não pode se tornar independente economicamente. Não pode. Eles não deixam. O que acontece quando o país começa a querer sair das garras deles? Eles fazem algumas coisas. Ou eles colocam um governo de esquerda para destruir a economia do país. Porque, você pode ser esquerdista, se você for socialista, esquerdista, assistindo esse vídeo, vendo esse vídeo, você não pode virar a cara para esse fato. A esquerda é a maior geradora de pobreza e violência do planeta. Ela nivela todo mundo por baixo. Quer uma prova? Vamos lá. O que aconteceu com os países capitalistas que tinham suas economias fortes? O que aconteceu com eles quando o socialismo chegou neles? Quebrou. Está vendo aí a América Latina? A Venezuela? Cuba. Você já estudou sobre Cuba, como era Cuba antigamente? E como é hoje? Agora me diz o contrário. O que aconteceu com os países socialistas, comunistas, que o capitalismo chegou? Olha um exemplo claro lá. A China enriqueceu. Parece que hoje é a maior economia do mundo, ou quase. Está chegando nos Estados Unidos. Quem fez isso? O capitalismo. O capitalismo fez isso. Não o comunismo. O comunismo tinha gente passando fome lá. 300 milhões de chineses saíram da pobreza quando o capitalismo chegou lá. Chegou na China. Então, o Brasil agora, ele vai crescer mais do que a China, né? A inflação está mais baixa do que nos Estados Unidos, do que a inflação dos Estados Unidos. E o Brasil tem todas as oportunidades para prosperar. Arrumou-se arrumou a estrutura, o país, as estatais que estavam dando prejuízo por causa daquele ser nefasto que meteu a mão, e as estatais estão dando lucro, o país está arrumado, não é? E com um detalhe, agora eu vou entrar em outro, vou voltar lá na classe média, para você entender. O que aconteceu com a classe média do mundo inteiro? O que é a classe média? Eu não estou falando da classe média de funcionário público que ganha 25 mil reais, 20, 25 mil, 30 mil reais, sem gerar um emprego, sem salvar ninguém, sem educar ninguém. Não estou falando dessa classe média. Estou falando aqui no Brasil, né? Esses marajás,
do serviço público. Estou falando desses não. A classe média do setor produtivo, o comércio. O comércio é o maior gerador de empregos, de trabalho para mão de obra não qualificada. Eu hoje tenho imobiliária, trabalho com imóveis, mas a minha vida inteira praticamente foi dentro de restaurante. Adoro restaurante, gosto de mexer, gosto da noite. Eu sou diurno, eu odeio acordar cedo, não gosto de acordar cedo, mas eu gosto de trabalhar até 2, 3 horas da manhã. E trabalho. Então, eu gostava de restaurante, gostava de bar, gosto da noite. Chegava pessoas no meu restaurante, nos bons tempos, e falavam, olha, eu preciso trabalhar, fui indicado por fulano de tal, mas eu não sei, nunca trabalhei em restaurante. Eu falei, você tem vontade de aprender? Ele falou, tenho. Um mês esse cara aprendia. Eu tenho amigos hoje que começaram no restaurante, vieram do Nordeste, chegaram no restaurante limpando o chão. E hoje é gerente de um dos restaurantes mais famosos de Brasília. Infelizmente, ele é petista. É uma tristeza muito grande, mas fazer o quê, né? Então esse cara, e não só ele, outros, quem tem vontade, sobe na empresa. A classe média de comércio é o maior gerador de empregos desse país. O que aconteceu com ela? Acabou com a classe média. Todo mundo quebrado, trabalhando no vermelho. Mas a pandemia foi só um catalisador, viu? O comércio não quebrou. Vinha as 1000 maravilhas. Não, a pandemia foi um catalisador. O comércio já vinha trabalhando no vermelho. Sabe por quê? Porque a indústria, ela começou a aumentar a sua margem de lucro. Os governos começaram a aumentar os impostos, governos socialistas, começaram a aumentar os impostos, e os donos dos prédios começaram a aumentar seus aluguéis. Por quê? Porque ele estava comprando coisa, o custo de vida dele aumentou e ele tinha que aumentar a renda dele, aumentou o preço de aluguel. O que aconteceu com o comércio? Encurtou. E aí veio a pandemia e desgraçou a classe média do comércio, acabou com a classe média. Quem fez isso? A natureza? Tu é muito inocente, hein, cara? Acreditar que esse maldito vírus veio do nada, da natureza. Sério mesmo que você acredita? Cara, esse vírus foi lançado no mundo para acabar com a classe média, para acabar com a concorrência dos metacapitalistas, esses malditos globalistas, esses, cara, filho do demônios, esses caras que só pensam em dinheiro, esse maldito. E eu sou capitalista, hein? Sou de direita. Mas esses caras não são capitalistas. A direita, agora vamos lá. Vamos fazer um teatrinho aqui. Vou me apresentar. Não sou mais o Marcelo Machado, eu sou a direita. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou a direita. E eu quero a prosperidade de todos os que acreditam em mim, de todos os seres humanos. Eu sou a direita, eu não sou má. Apesar de você, jovem, ouvir do sistema educacional, seus professores, até seus pais que já foram doutrinados, ouvir que a direita é má, eu não sou má. Eu sou a direita, eu sou a geradora de emprego, eu sou a geradora de prosperidade, a mesma prosperidade que tirou 300 milhões de chineses da miséria com o capitalismo. Só que esses caras que estão lá, eles não são seu amigo, eles não são uma direita propriamente dita, eles só pensam
no umbigo deles, nas famílias deles. A direita não é isso. A direita é um sistema, a direita é um sistema que dá oportunidade para todo mundo. Eu dou oportunidade, sou a direita, né? Lembra, né? Isso aqui é um teatro. Eu dou oportunidade para todo mundo. Como? Sabe qual é o país? Sabe qual é o país que tem mais justiça social nesse planeta? Um país que eu amo de paixão. Um dia eu vou voltar para lá e morar lá. Morei lá quase 3 anos. Nunca fiquei irregular. Nunca fiz por onde, como é que eu vou dizer? Quebrar as regras. Estados Unidos é o país mais socialista que existe nesse planeta. Lá eu nadei de braçada, a direita, nadei de braçada porque eu levei prosperidade para todos que queriam trabalhar. Agora aqueles infelizes de lá, que até hoje ficam querendo compensação governamental e compensação de outros americanos para pagar uma dívida histórica, aqueles que são sustentados lá pelo governo, alguns deles, não são todos não, claro, a maioria, né? Esses não queriam trabalhar, esses não eram de direita. Mas quem quis trabalhar, a direita, levei prosperidade. Tanto que qualquer pessoa que trabalha nos Estados Unidos tem poder de compra. Por quê? Porque o poder de compra gera justiça social. Como que gera poder de compra? Com concorrência. Porque a concorrência entre empresas de estados, né, ela gera preços baixos. O cara não pode monopolizar o preço. Então, essa concorrência vai gerar preço baixo. O preço baixo gera o quê? Poder de compra. As pessoas podem comprar. Por que agora lá nos Estados Unidos a inflação está alta? Por quê? Porque foi monopolizado. Foi cartelizado. Aqui no Brasil, você já deve ter ouvido falar em várias empresas que foram autuadas pelo órgão do governo aí, o CAD, né? De cartelização. Aqui em Brasília, inclusive, tem uma rede de posto de gasolina que foi acusada disso, algumas outras também. Os caras vendem o mesmo produto, os caras empregam as pessoas com os mesmos salários, né? Os preços têm que ser igual, praticamente. Mas enfim, vamos lá. Se eu trabalhei com restaurante, o meu ramo era específico, comida típica. Se eu junto com todos os outros restaurantes de comida típica em Brasília e monopolizo compra, aliás, monopolizo não, se eu centralizo compra, administração, tudo, o que ia acontecer? Eu ia poder monopolizar, não é? Eu ia monopolizar e iria botar o preço lá para cima, se eu não fosse a direita boa. Se é proibido o cartel de empresas, por que é aceitável o cartel de países? A globalização. Aí agora eu chego onde eu queria chegar. Eu, a direita, sou contra a globalização. Cada país tem que ter o seu parque industrial, cada estado desse país tem que ter o seu parque industrial para gerar concorrência. O que está acontecendo no mundo é que não tem mais concorrência. Os globalistas, os metacapitalistas acabaram com a concorrência e eles monopolizaram tudo. E é por isso que o mundo está vivendo esse caos de preços altos. Entendeu qual é a diferença da direita boa e a direita má? O capitalismo bom e o capitalismo mau, o capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem serve aos globalistas, aos metacapitalistas. O bom capitalismo gosta de concorrência. O país agora vai sair, tem mais um ano, aliás, tem mais um resto de ano
nessa bonança. Mesmo com pandemia, o país começou, né, a ser melhor que outroras potências. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Cara, o que pode acontecer é que, vamos lá, eu não sou mais à direita, agora eu sou o Marcelo falando, tá? Marcelo Machado. O que vai acontecer é o que vem acontecendo há décadas a mando dos globalistas. Os países são pastos. Se manja fazenda? Pastos. O fazendeiro, ele divide a fazenda em pastos. E aí enquanto ele coloca o gado para pastar naquele lado da fazenda, o lado de cá está sendo preparado. A terra descansa, eles preparam e aí plantam de novo e assim vai. Quando o gado pega tudo desse pasto aqui, eles pegam esse gado e botam em outro pasto. Aquele pasto ali ficou zerado. A terra cansou de produzir, então eles têm que renovar aquela terra. Eu vou fazer uma analogia aqui com o que os globalistas fazem com os países. Eles nos tratam como gado, como pasto. O meu medo, agora eu vou botar medo em você, bolsonarista, que está bem confiante, né? Você brasileiro, não só bolsonarista, você brasileiro. Cara, o Brasil agora está num pasto bom. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que os globalistas podem mudar o gado. Eles podem mudar, tirar o governo que consertou o país, depois daquela maldita facção ter destroçado esse país, né? Esse governo arrumou o país, mesmo com pandemia. Se não tivesse tido a pandemia, cara, imagina se não tivesse tido a pandemia, como que esse país estaria? Meu Deus. Oito anos de governo Obama destruíram os Estados Unidos. Não, destruíram entre aspas, né? Aumentou a inflação, aumentou o desemprego, né? Eles deixaram, o Obama foi um dos operadores do globalismo. Inclusive tem um vídeo, acho que está na internet ainda, um vídeo do Bush pai falando da nova ordem mundial. Ele fala da nova ordem mundial e tem uma reunião da nova ordem mundial onde o Obama está lá dentro, junto com esses globalistas todos. Então, os caras botaram o Obama lá e ele acabou com o pasto, né? Vamos dizer assim. Aí o que eles fizeram? Botaram o Trump. De longe, o melhor presidente que o país teve da era moderna. Tá, ele e o Reagan. Ronald Reagan. Grande presidente. A dupla dinâmica. Os grandes estadistas que eu vi. Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. A frase que eu mais gosto. Não existe dinheiro do Estado, do país. Existe dinheiro do contribuinte. E nós temos que ter responsabilidade com ele. Ronald Reagan. O melhor programa social é um emprego. Grandes presidentes. Mas vamos lá. E aí o Trump entrou. E o que fez com os Estados Unidos? Subiu. Bonança. 4 anos de bonança. Gasolina baixou, os preços. Trabalho a rodo, não faltava trabalho. Quando falta mão de obra, o salário começa a aumentar. O país estava vivendo uma bonança. O que os globalistas fizeram? Tiraram o Trump e botaram aquele maldito lá. O país está acabando. Inflação alta, produtos, né? A gasolina foi lá para
4, tem lugar que está a $7 o galão. Eu saí de lá, estava R$1,90. A Califórnia, que é o 6º PIB do mundo, está lá cheio de pessoas na rua, passando fome, mendigando, por causa daqueles governos democratas de lá, esquerdista. Oh, raça, viu? Bom, enfim, o que eu quero dizer agora? Se nós brasileiros continuarmos acreditando que tudo não passa de teoria da conspiração, os globalistas vão tirar o nosso presidente. E é isso que está se desenhando. Cara, não é possível que você não entenda isso. Não é possível que você não entenda que os globalistas, entre aspas, limparam a ficha daquele maldito e colocaram na disputa presidencial. Qualquer outro, você vê que aquele cara da eleição passada não tinha nem chance, né? Mas eles queriam realmente alguém para arrumar o país para eles. Arruma o país aí que nós queremos explorar de novo. É isso que os globalistas querem, explorar o país de novo. E eles vão fazer isso se nós brasileiros não formos para as ruas desse país dar apoio ao Brasil, a quem comanda ele, a quem o comanda, que é Jair Messias Bolsonaro e sua maravilhosa equipe, que consertaram o país. Nós estamos correndo um risco muito grande de perdermos essas eleições. Não por causa de voto, não por causa do Jair, que as pessoas podem não gostar dele, mas porque os globalistas fazem o que querem com esse país. Os metacapitalistas, os caras que mandam no mundo, eles fazem o que querem com o Brasil há muito tempo, há décadas. E a gente continua achando que é problema de ideologia, cara. Não é. É dinheiro. É dinheiro. Tudo é dinheiro. Dinheiro é mal? Não. Lucro é pecado? Não. O lucro gera prosperidade. Então, pensa um pouquinho, pensa em tudo que eu falei, vai pesquisar. Nós estamos correndo um risco se a gente não for para as ruas e parar esse país depois das eleições, se o Jair Bolsonaro não for mantido no cargo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que apoiar a causa. Nós temos que enxergar do risco que a gente corre de cair nas mãos dos globalistas, se a gente já não tiver, né? Talvez a gente já esteja. Talvez eles estejam controlando já. E talvez o Jair esteja pedindo socorro para você, sem ele poder falar, abrir a boca. Porque você pensa que os caras são bonzinhos? Não, eles matam. Imagina você no lugar do Jair, um globalista chega para você e fala assim: você gosta da sua família? Ou você faz o que a gente manda, ou... E aí? O que você faria? Ele não pode fazer nada sozinho. E nem as Forças Armadas, porque a gente não tem como enfrentar, tem? Talvez tenha. Talvez a gente aguente aí 2 horas de guerra, 24 horas de guerra, 2 meses de guerra. Mais do que isso, acho pouco provável. Mas se a gente tiver que morrer para tirar
o país das mãos dos globalistas, a gente vai ter que morrer. A gente vai ter que pegar a metralhadora e partir para cima. A não ser que eles jogam uma bomba atômica, né? Mas eles são malucos de fazer um negócio desse. Mas corre o risco? Corre. A gente corre o risco de acontecer uma guerra. Mas seria uma guerra para a gente livrar esse país de uma vez por todas das mãos do mundo. Porque nós temos os produtos, temos a matéria-prima para fazer todos os produtos que são fabricados no mundo. A gente não perde nada, nada. Por que a gente não cria produtos para vender para o mundo? Imagina você, como seria? Você acha que eles vão deixar? Não vão deixar. A gente vai ter que tomar o controle do país das mãos desses malditos globalistas, das mãos desses malditos metacapitalistas. E nós vamos ter que ser patriotas e nacionalistas para exigir que o país invista nas suas cabeças para criar produtos genuinamente brasileiros, feitos por mão de obras brasileiros, com tecnologia brasileira e vendendo para brasileiro com preço baixo e exportando para o mundo. E assim o país vai enriquecer. Falando nisso, é até engraçado. Um maldito falou que o povo americano só vive bem porque os Estados Unidos exploraram o mundo. Sabe como que ele falou que os Estados Unidos exploram o mundo? Vendendo produto, vendendo tecnologia. Os Estados Unidos criaram um produto, patentearam uma tecnologia e venderam para o mundo. O mundo paga por essa tecnologia e o dinheiro vai para o país. E aí o país enriquece. O país enriquecendo, numa justiça social, todos os americanos, todos os habitantes são prósperos. É o que aconteceu lá. Aí o esquerdista vira e fala que isso é proibido, isso deveria ser proibido. Teria que dividir essa tecnologia com o mundo. Olha a cabeça de um débil mental desse. Quer dizer que, por exemplo, a Holanda criou a Shell, criou a Philips, aí ela enriqueceu vendendo não só esses produtos, outros produtos, e aí ela está explorando o mundo. Cara, e isso que eu acabei de falar, por exemplo, do Brasil criar tecnologias próprias para usar a nossa matéria-prima para fabricar aqui no Brasil, para vender o produto para o brasileiro, genuinamente brasileiro, e exportar para o mundo. Aí o Brasil enriquece, esse mesmo cara vai falar que a gente enriqueceu explorando o mundo. É ser muito débil mental, não? Bom, esse foi o primeiro vídeo. E eu vou fazer outros. Não vou parar até que esse conhecimento chegue a todos os brasileiros. E você